de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. Muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão. Sim, hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro de 2019. Dia de Timão Universitário, é dia do programa que inaugura o seu fim de semana de Corinthians e que está no ar em www.radiocoringão.com.br. O Timão Universitário, que é uma produção dos alunos de Comunicação Social do curso de jornalismo da UNG, em parceria com a Rádio Coringão e, claro, com a rede corintiana de rádios, com a Rádio Livre Gaviões, a Rádio Fiel Macabra e a Rádio Itaquera em 87.5 FM, lá na região da Arena Corinthians. Eu sou o Alex Dinarte e junto comigo a mesa de debates mais corintiana do seu rádio, Dom Agenor Júnior, Vitor Rossi e Elias Macedo ali na nossa ponta esquerda. Nos trabalhos técnicos, o maestro Marcos Floriano. Rapaz, porque no Timão Universitário de hoje você vai conferir o Timão na mídia, as notícias do Corinthians que movimentaram a imprensa esportiva durante toda a semana, o Campeonato Brasileiro, pela 28ª rodada, Corinthians alcança seu 12º empate no clássico contra o Santos. Já na última quarta-feira, em Alagoas, derrota para o CSA por 2-1. E a próxima rodada é moleza, é contra o líder absoluto do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, lá no Maracanã. Tem também o Provão, sim, o Provão, sobre esta derrota da última quarta-feira contra o CSA. Tem a participação dos colaboradores da Rádio Coringão falando sobre as duas últimas rodadas e também o prognóstico da próxima. O Fala Fiel, a interação dos ouvintes da Rádio Coringão e do Timão Universitário e a preservação da memória corintiana com o Eternamente em Nossos Corações, que homenageia o atacante centroavante Edson, e o Historintians, sempre contando uma história especial da próxima partida envolvendo Corinthians e Flamengo. Neste caso aqui, daqui a pouco tem o Historintians com o Vitor Rossi. Tem também as notícias sobre o futebol feminino, bicampeão da Libertadores da América, pois nem tudo é tristeza no Parque São Jorge. As meninas do Corinthians representam e representaram muito bem a camisa mosqueteira lá na Libertadores da América, disputada no Equador. Corinthians venceu a Ferroviária de Araraquara na decisão. Daqui a pouco a repórter Jade Jimenez conta todos os detalhes do boletim do futebol feminino, que também tem decisão já esse final de semana para as meninas, bem como a Jade Jimenez, incansáveis defensoras da camisa corintiana. Também tem notícias da NBB, do basquetebol corintiano, sempre aí, né, nas quadras, representando também. Fez um ano que o Corinthians retornou ao profissionalismo aí no basquetebol, bem bacana. Daqui a pouco tem notícias da NBB e, claro, o futsal do Timão, outra modalidade que representa com honra a camisa corintiana, está na decisão da Copa do Brasil de futsal para tentar o bicampeonato também da Liga da Copa do Brasil de futsal, tá certo? É isso aí, eu lembro a você, irmão corintiano, que a Rádio Coringão é ouvida em todas as partes do planeta por meio do site www.radiocoringão.com.br, também por meio dos aplicativos TuneIn e Radios.net, os sites e transmissores de rádio ao vivo, ou seja, você só não ouve e não participa da programação mais corintiana do mundo só se você
não quiser. O Timão Universitário também está no site da UNG em www.ung.br/multimídia. E para interagir conosco, basta seguir-nos nas redes sociais, como o Twitter, @TimãoUni, Timão UNI, @Timão UNI, o Instagram no @Timão Universitário e no Facebook, lá na fanpage da rádio do Timão Universitário, facebook.com/Timão Universitário, tá certo? Nós estamos também no canal da Rádio Coringão, no YouTube, todo sábado às 18 horas, o nosso vídeo lá, a nossa carinha bonita lá no YouTube da Rádio Coringão, portanto, inscreva-se no nosso canal, no canal da Rádio Coringão, para acompanhar as imagens aqui diretamente dos estúdios da Rádio UNG em Guarulhos. Pois é, eu saúdo também a todos e todas que ouvem as reprises do programa na Rádio Coringão e na Rede Corintiana de Rádios, às 15 horas e às 20 horas da sexta-feira. No sábado, às 3 da manhã, 10 da manhã, 15 horas e 20 horas e no domingo, às 10 horas da manhã. São estes os horários das nossas reprises, tá certo? E nós vamos adiante com a edição desta semana do nosso Timão Universitário, começando sempre com o Timão na Mídia, papo do Timão na Mídia, que é com ele, Dom Agenor Júnior. Alô, fiel torcida corintiana, fala o Casagrande. Vamos livrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Fala, meu caro Dom Agenor Júnior, boa tarde. Boa tarde, meu querido Alex, boa tarde, queridos ouvintes, amigos da mesa. Vamos começando aqui o programa com o Timão na Mídia, que são as principais notícias, né, que circularam sobre o Corinthians na última semana. Começando aqui no Globo Esporte. Exame aponta estiramento e Wagner Love segue fora do time contra o Flamengo. UOL, em crise, Corinthians deixa aeroporto pelos fundos e sede é pichada. Gazeta Esportiva, organizada do Corinthians divulga nota cobrando raça da equipe. Estadão, elenco do Corinthians é recebido com protestos e torcedores são autorizados a entrar no CT. E meu Timão, Emerson Sheik tem cargo contestado no Corinthians e saída precoce não está descartada. É, meu caro Dom Agenor Júnior, as notícias que movimentaram a imprensa esportiva, não dá nem pra falar que é da semana inteira, porque de ontem pra hoje já foi uma enxurrada de más notícias. O Corinthians que não vence no Campeonato Brasileiro há 7 partidas e passou um vexame lá em Alagoas, né, contra o CSA. Então eu vou pedir pro Vitor aqui iniciar os destaques do Timão na Mídia. Boa tarde, meu caro Vitor Rossi, por favor, o seu destaque do Timão na Mídia. Daqui a pouco eu vou dar uma lida aqui nesta nota oficial do Grêmio Gaviões da Fiel Torcida, que é uma nota oficial aí cobrando raça e mais empenho da equipe. Boa tarde, meu caro Vitor. Boa tarde, Alex, aos queridos ouvintes. Eu destaco aqui a do Estadão, que diz que elenco do Corinthians é recebido com protestos e torcedores são autorizados a entrar no CT. Um protesto, né, ele é sempre se ele for sem agressão, se ele for sem prejudicar os jogadores, né, a comissão técnica, mas um contato assim mais forte é sempre, não que é bom, mas quando não ocorre é melhor, né? Então acho que os protestos eles podem acontecer devido à fase, a gente sabe mais que ninguém que não é boa, e o Corinthians vem deixando a desejar já faz um bom tempo, mas os protestos eles ocorrendo, eles não é que é benéfico para o clube, para os jogadores, mas dá um choque, porque também não é qualquer clube, né? É o Corinthians. Então acho que não é que é bem-vindo, mas também tem um certo ponto a ser respeitado. É verdade, meu caro Vitor Rossi. E, aliás, as palavras do presidente André Sanches aí na entrevista coletiva concedida lá depois do jogo, na última quarta-feira. Depois a gente vai ouvir falando aí da partida frente ao CSA. Mas o bicho pegou, a cobrança tá bem incisiva frente ao elenco corintiano. Meu caro Dom Agenor Júnior, você e o seu destaque aí do Timão na Mídia, por favor. Eu vou seguir numa linha bem parecida do que o Vitor disse, porque foi uma coisa que repercutiu bastante, que é essa do Gazeta Esportiva, que a organizada do Corinthians divulga nota cobrando raça da equipe. Deixa, inclusive, Dom. Eu deixo, Alex. Seguinte, a nota oficial diz o seguinte: raça em campo já. Da fidelidade incondicional da torcida é que recebemos a alcunha de fiel.
E o maior crescimento dessa fiel se deu justamente no maior período sem títulos em nossa história. De lá para cá, fizemos o país ouvir nossa jura por nunca abandonar o Corinthians e nós assumimos loucos por isso. Um bando de loucos. E assim, seguimos e seguiremos. Mas até mesmo para a loucura, há limite. Nossa história prova e comprova que títulos nunca foram obrigatoriedade, mas a raça é exigência fundamental. Até mesmo nos períodos onde o time tocava a bola sem precisar olhar para o lado, tamanho entrosamento e confiança era no carrinho dado aos 46 do segundo tempo, na linha de fundo, que se encontrava o êxtase da fiel. E raça vem da vontade, que há muito tempo não encontramos no atual elenco. Nós, os Gaviões da Fiel, viemos a público relembrar alguns o que parecem ter esquecido. Não exigimos títulos, mas exigimos vontade. Vontade de passar pelo marcador, nem que seja na força. Vontade de chutar de fora da área e encontrar o caminho do gol. Vontade de atravessar a placa de publicidade em um carrinho dado para cortar uma ofensiva adversária. Vontade de voltar para o vestiário com um uniforme imprestável de tão sujo. Vontade de fazer a torcida que apenas o Corinthians tem vibrar de alegria, seja pelo gol ou apenas pelo carrinho. O que vemos hoje é que não há vontade sequer de cobrar o juiz por quase 1 minuto de demora do adversário em cobrar um arremesso lateral. Aos olhos da Fiel, parece que o elenco, comissão, técnica e diretoria está tudo bem. Aos olhos da Fiel, não está. A todos deixamos claro, o jogo da vida, a partir de hoje, serão absolutamente todos. Sangue no olho, a partir de hoje, queremos a cada partida. Tapa na orelha, exigimos. Como é de conhecimento geral, durante os 90 minutos contem conosco como sempre. Estaremos apoiando, empurrando, batucando, tremulando, pulando e torcendo por vocês. Nas demais 22h30, seremos apenas cobrança, dia após dia. Suem no treino o que não estão suando nos jogos. Façam nos jogos o que nunca fizeram na vida. Afinal, o Corinthians não é, nunca foi e nem será brincadeira. Por favor, Dom. Nossa, depois dessas palavras eu fico até emocionado aqui. Mas é bem o que a nota disse mesmo, meu. Tipo, tem muito jogador ali que parece que não merece ser jogador do Corinthians. Não tá jogando o Corinthians, a gente nunca foi um time que tá ok. Se fosse qualquer outro clube, ia falar, não, a gente já ganhou o Campeonato Paulista, já tá bom pelo ano, tipo, fomos campeão. Mas não é isso o Corinthians ser campeão. O negócio é você, pagar ingresso e ver o Corinthians dando, no mínimo, um espetáculo de jogo. É jogar, é se matar, é jogar até os 90 minutos e qualquer jogo. É jogo em casa, jogo fora. E isso que tá faltando, isso entristece muito o torcedor, cara. É uma coisa assim, é triste ver o time apático desse jeito, é triste ver o técnico apático desse jeito. Os caras parecem que não soa a camisa, entra limpo e sai limpo do jogo. Não tá dando raça, não tá dando sangue. O pessoal esquece a história que o Corinthians tem. E isso deixa o torcedor muito triste, cara. E é lamentável a raça que tá faltando no clube do Corinthians. É verdade, é verdade. Fala, meu caro Elias Macedo. Boa tarde, Elias. O seu destaque aí do Timão na Mídia, por favor. Boa tarde, Alex, amigos da mesa, ouvintes. Eu vou seguir na mesma linha, fazer que nem o Dom aí. Tá todo mundo cobrando. É, porque, assim, eu acho que poderia até destacar o do Wagner Love e tudo, mas eu acho que o assunto é esse mesmo, né? É complicado, porque, né, até fazer uma pergunta pra você também, Alex, ver a sua opinião aí. Você acha que o Carille perdeu o elenco? Na minha opinião, não, Elias. Eu acho que, na verdade, o Fábio Carille também vem ele tá, não é que ele perdeu o elenco, acho que ele também tá perdido sem saber o que fazer com as peças que ele tem em mãos, né? Ele não consegue fazer, as opções que ele coloca no time não estão surtindo efeito, né? E também por conta de alguns jogadores que vêm rendendo bem abaixo do que precisam render, né? E aí mata qualquer esquema tático, mata qualquer condição. Por exemplo, na quarta-feira contra o CSA, o segundo gol de cabeça lá, não foi o Carille que deixou de marcar alguém na defesa. Isso, né? Tinha um zagueiro lá, o Manuel, que tem talvez a mesma altura do centroavante lá, do Ricardo Bueno, que fez o gol, e o Manuel subiu nas costas do cara nem pra dar um tranquinho ali no corpo, né? Um jogador experiente como já é o Manuel. E, por exemplo, o Carille colocou o Manuel em campo sabendo que o Manuel não permanece no elenco no ano que vem, né, pelo salário altíssimo, e ao invés de dar moral pro Bruno Mendes, por exemplo, né, que é um cara que vinha atuando, inclusive quando o Manuel não pôde atuar. Então são algumas escolhas que o Carille vem fazendo, que infelizmente não tá dando certo para ele
e aí quando ele tenta mudar também acaba não dando certo, as alterações também acabam não dando certo, né, Elias? Não surgindo defeito, né? E se você for pegar jogador por jogador, os jogadores não são ruins, não são aqueles cracaços, né? Mas são jogadores bons. Aí, praticamente, eu penso mesmo, praticamente, que a gente vai ouvir daqui a pouco aí na entrevista do Andrés, né? Que o time tá bem apático mesmo, né? Pois é. Por isso que é bom também, até o que o Vitão falou, as manifestações, né? Porque essa manifestação é tipo um choque nos jogadores, né? Os jogadores, eles têm que ter a consciência de que time eles estão jogando, e aquilo que você leu na carta, né? É jogar, dar o máximo, o carrinho, bater na placa de publicidade e sujar a camisa, né? Você fala de sujar a camisa, lembra aquele jogo da Libertadores em 2012 contra o Vasco lá? Você lembra? Sim, São Januário. Aquilo é sujar a camisa, entendeu? Que o shake lá. Então é isso, meu. Corinthians é isso, né? Se não tiver raça, se não tiver vontade, não adianta, não é o Corinthians. É isso aí, gente, esse é o Timão na Mídia. Primeiro, pontapé inicial aqui, que já começou com o pé na porta já, né? Não teve nem como ser diferente, porque a cobrança tá forte em cima do elenco corintiano, do elenco do campo, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar do futsal, vai falar das meninas do futebol feminino, que de fato honram a camisa do Corinthians. Até eu cheguei a ver aí nas redes sociais alguém pedindo para colocar a preleção do Bié, né? Do técnico do futsal, pra galera do campo, e do Arthur Elias, técnico das meninas lá do futebol feminino, para ver se a rapaziada do campo muda alguma coisa. É isso aí, rapaziada, vamos em frente com o nosso Timão Universitário, vamos falar do Coringão, vamos falar de dentro do campo, falando do último sábado, pois o Corinthians enfrentou o Santos em Itaquera, não jogou bem, pra variar, né? E empatou. Empatou! Nossa, velho, empatou. Pô, o Corinthians, 12 empates é muito empate num campeonato só, cara. 12 empates é muito ponto perdido, não é possível. Antigamente eu fazia um cálculo aí meio absurdo, né? Claro que não dá pra ter 2 pontos em cada rodada, né? Se a cada rodada você conseguir 2 pontos, você consegue uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Quer dizer o seguinte, empatar é pior do que perder, na grande maioria das vezes. Porque se você consegue 2 vitórias, você soma 6 pontos, né? Mas você com 2 empates, você fica só com 2. Você acaba perdendo 4 pontos aí no geral. E às vezes para recuperar o ponto que você perdeu, na vitória você consegue e no empate não. Empate, 1 ponto lá, 2 pontos que você perdeu e não consegue mais. É lá, ó, vamos lá, com 12 empates na tabela. A péssima apresentação dos dois times resultou em um 0-0, que teve mais emoções dos 35 minutos do segundo tempo para frente. O resumo de mais um jogo que se arrastou é do Leandro Cuca, que substituiu o técnico Fábio Carilli, suspenso por ter sido expulso na última partida contra o Cruzeiro. Fala aí, Leandro Cuca. Claro que nem sempre você consegue realizar aquilo que você se propõe a fazer. A gente tinha uma ideia, né, de enfrentar uma equipe como o Santos, que se expõe. A gente não conseguiu, na verdade, atacar os pontos fracos deles, que daqui a pouco poderia ter nos dado aí uma vantagem no resultado, no início do jogo, durante o jogo, para que a gente pudesse ter mais tranquilidade durante a partida. Mas é basicamente isso. A nossa reflexão ela é diária. A gente se cobra muito, a gente analisa muito os adversários, a gente estuda muito os adversários. É claro que essas equipes que você citou, elas criam mais dificuldades para quem enfrenta. Mesmo assim, eu não vejo que o Santos tenha criado situações tão claras de gol como nós tivemos. Tiveram chance, mas nós também criamos chance de gol. E se nós tivéssemos tido a tranquilidade ali de finalizar e fazer o gol, a história do jogo poderia ter sido um pouco diferente. Rapaziada, Corinthians aí do Carilli, do Leandro Cuca, no geral se dá bem em clássicos, mas o Santos é sempre aquela pedra no sapato, mas, do jogo da atuação que teve aí no último sábado, nem se fosse qualquer outro time aí não conseguiria vencer o Santos. Muito mal em campo no último sábado o Corinthians, né, meu caro Vitor Rossi? Faça aí tua análise de Corinthians e Santos, 0-0 em Itaquera no último final de semana. Deixou a desejar, né? Mais uma vez, mas não só o Corinthians, acho que ambas as equipes deixaram a desejar. Verdade. Isso é um clássico e da qualidade que as equipes têm. E algo que me chamou a atenção
foi que no decorrer da partida o Corinthians passou pouco pelo meio campo. Eu vi a bola sendo pouco trabalhada no meio campo. Então quando tinha o tiro de meta, era o tiro de meta do Cássio até o centroavante. E o centroavante tentava ali prender a bola para conseguir o jogo, e quando não conseguia, voltava a posse de bola para a equipe do Santos. Então acho que depois desse tempo, né, do 30 do segundo tempo em diante, o Santos também criou boas oportunidades. Já vinha criando com o Soteldo, e depois entrou o Marinho também. E também tem o Carlos Sanches, que também é um destaque, que também não jogou, então acabou meio que facilitando. Ainda bem, né? Ainda bem, meio que facilitando a vida do Corinthians, né? Então acho que depois que o Marinho entrou, aumentou a correria. Mas eu acho que o 0-0 ele podia ter saído do placar, visto que as duas equipes elas têm as qualidades individuais, tem dois bons treinadores, embora não era o Carille ali no banco de reservas, mas deixou a desejar, poderia entregar um pouco mais esperei mais de Corinthians e Santos. É verdade. O Santos, que costuma jogar pra frente, né, Dom? Gosta de ter a bola e tal. E o Corinthians, que geralmente mostra força em clássico, mas tá difícil mostrar força em qualquer situação, né, Dom? E como que você viu essa partida aí? E o Vitor destacou bem a questão. O Santos teve mais chances que o Corinthians, mas dos 35 minutos do segundo tempo pra frente, o jogo criou um pouco mais de emoção, né? Era melhor ter tido só 10 minutos de jogo, né, Dom? Ficaria melhor. Fazer igual o jogo de rua, né? Joga 10 minutinhos, né? Vira 2, acaba 10. E, cara, é estranho, porque clássico Corinthians e Santos, você sempre, quando você bota na lembrança, você lembra o quê? Você lembra aquela semifinal do Paulista com o Ronaldo, você lembra a semifinal da Libertadores, você lembra até o jogo desse ano do Corinthians, o primeiro contra o Santos, que foi, um jogaço. 3x1. O 2x1. E, sabe, sempre clássico é clássico. E parece que os dois times não entraram pareceu que eles dois, vamos garantir. Parece que foi combinado. Vamos os dois aqui ficar tranquilo que o empate é bom pros dois. O que, no caso, o Corinthians não foi nem um pouquinho. Eu vi... E sempre o técnico do Santos, até você ressaltou, ele sempre é conhecido, né, pelo técnico que joga pra frente, né, que tenta sempre buscar, e também não vi isso. Vi muito o que o Vitor falou também. O Corinthians pegava a bola no meio campo, voltava, pegava a bola no meio campo, perdia a bola. Teve alguns lances ali que o Corinthians até conseguiu chegar um pouco. Teve um lance quase perto do final lá com o Wagner Love, que ele quase conseguiu fazer um gol também. Teve uma cobrança do Sornosa, se não me engano, também, que fez o goleiro do Santos trabalhar um pouquinho. Mas foi um jogo muito aquém de um Corinthians e Santos. Tanto pro lado do Corinthians, que é o que a gente vê mais, né? Mas também pro lado do Santos. Foi um jogo oxo, né? O 0x0 virou oxo. Um jogo oxo, um jogo xoxo. Já diria Flávio Araújo, o criador dessa expressão aí do oxo, né? No rádio esportivo. Quer dar algum destaque aí de Corinthians e Santos, meu caro Elias? Tranquilo. Não tem nem que falar. Não, e não tem mesmo, cara. Pra ser sincero, não tem mesmo. Foi um jogo muito ruim no geral. Pra você ter uma ideia, eu estava acompanhando o final do jogo. Eu acompanhei o final do jogo. Final não, vai dos 25 minutos do segundo tempo pra frente, na Rádio Bandeirantes, com a narração do Zé Silvério. E eu tava acompanhando na Rádio Coringão antes, e depois eu passei acabou a internet, né? Eu acabei passando pra ouvir no Silvério. E teve um erro do árbitro, uma falta besta, assim, que o pessoal da transmissão, nem sei se foi pro Santos ou pro Corinthians, não sei, mas todo mundo achou que não foi falta e o árbitro deu a falta, né? Aí o Silvério, no auge do seu conhecimento futebolístico, o Silvério falou mais ou menos assim, que bom que o árbitro errou também, né? Porque ele tá igual a todo mundo, que só erraram durante o jogo todo, então vamos lá, né? O árbitro tá se igualando ao mesmo nível do jogo, pra você ter uma noção de quão péssima foi esta apresentação de Corinthians e Santos lá no último sábado em Itaquera. Pra fechar o assunto desse jogo aí contra o Peixe, tem a participação dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão, a equipe liderada por Ginaldo de Vasconcelos Filho e Alex da Mata, para analisar o pífio empate. Fala o ex-jogador e hoje comentarista da Rádio Coringão. Fala, meu caro Gino Salério. Fala, galera, vamos falar um pouquinho do que aconteceu no clássico entre Corinthians e Santos na Arena Corinthians. Um clássico que a gente tinha uma expectativa muito grande devido à classificação das equipes na competição, mesmo não estando jogando bem, mas equipes que estão ali no G4 há muito tempo, né, pontuando, não fazendo um grande campeonato a nível de espetáculo, né,
jogo bonito, mas dá no topo da tabela com seus méritos. E a nossa expectativa era realmente de um jogo maravilhoso, coisa que não aconteceu, né? As duas equipes se preocuparam muito a nível de marcação, as duas equipes erraram demais, frustraram o torcedor que esteve na arena, principalmente o Corinthians, que a gente não consegue chutar o gol, né? O Santos teve alguns lampejos ali por causa do Soteldo, né? Principalmente no primeiro tempo em cima do Michel Macedo. O Corinthians com muita pouca chance de gol. Segundo tempo, o São Paulo, numa situação inteligente, ele abriu a defesa do Corinthians, colocando o Soteldo em cima da linha por um lado e o Marinho em cima da linha por outro lado, obrigando o Corinthians recuar o Ralf e segurar o Ralf para poder fazer a cobertura nos zagueiros, que era a mesma estratégia que o Carille deveria ter usado, né? Na minha opinião, o Carille deveria ter usado o Janderson por um lado aberto, o Cleison por outro lado aberto, aí você tinha o Matheus Vital, aí você tinha o Gustavo, que teria que ter entrado mais rápido, né? O Bozelli não estava fazendo um bom jogo, então as duas equipes deixaram muito a desejar. Valeu, gente, tamo aí. Na próxima nós vamos fazer aí os comentários de CSA e Corinthians. Um grande abraço a todos. É isso aí, meu caro Gino. Valeu, Gino. Obrigado pela força mais uma vez. O Gino, que foi zagueiro central do Corinthians. Aí, jogou naquela época lá da década de 90, na época do Marcos Floriano, lá, que ele gostava de falar espalma, Ronaldo. Um dos zagueiros era o Gino, mano. Vai achando. Gino, sangue bom. Obrigado pela força, meu parceiro. É isso aí, vamos lá. A segunda parte do assunto Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi até Alagoas enfrentar o CSA e saiu derrotado por 2-1. O técnico Fábio Carille, no auge de sua perdição, não quis dar entrevista coletiva. Que coisa, hein, Carille? Quem deu a cara a bater foi o presidente André Sanches, que cobrou empenho e alertou que, se não houver reação, tomará medidas drásticas. Vamos ouvir a voz do presidente André Sanches aqui no Timão Universitário. Fala, Andrés. Não, o trabalho dele até um tempo, hoje está ruim todo mundo, principalmente os jogadores. Nós precisamos saber que jogador já quer sair de férias, tem que falar. Se alguém quer sair de férias, tem que falar. O diretoria tem culpa, o treinador tem, mas o jogador também. O que nós passamos hoje aí, com todo respeito ao CSA, nós não quisemos ganhar o jogo, ou não quisemos jogar. Então o jogador tem que ver quem quer ir de férias também já sai de férias. Não tem problema nenhum, não. O clima, você vê meu rosto, né? O clima, estamos 3, 4 jogos aí passando vergonha. Então, eu já vi o Corinthians se perder, o Corinthians vai perder jogo agora. Se entregar não pode. E o time está apático. Então, o que eu volto a repetir, quem quer sair de férias que já avisa, vai receber normal. O salário está em dia, um grande salário, então é só avisar. Não tem problema nenhum, não. E diretoria, todo mundo tem culpa. Agora, é óbvio que quem joga é quem. Quando ganha, joga. Quando não ganha, também é quem joga. Lógico que eles têm culpa. E tem que ver, tem que reagir. Não dá para ficar nesse marismo que está em alguns jogos já. Cobrança tem todo dia. Agora, as pessoas têm que entender que de um dia para a noite você não pode mudar tudo. Só se pedirem todo mundo pedir férias, aí vão pôr sub-20. Mas se ninguém pedir férias, tem que continuar jogando. Então, é lutar, reagir. Viu, mano? O cara tá jogando no Corinthians, tem que ter mais sangue, tem que ter mais gana de ganhar o jogo. Não podemos chutar 5, 6 bolas no gol. Porque quando você chuta 5, 6 bolas no gol e não ganha, é um problema. Em 17 chutava 4, 5 bolas no gol, mas ganhou, aí ninguém fala nada. Infelizmente, volto a repetir, no futebol brasileiro o que vale é resultado. A fase está ruim, e se o jogador não tiver um pouco mais, doar um pouco mais, obviamente nós vamos continuar na fase ruim. Todo time passa por essa fase, e nós estamos passando. Agora está demais, 7 jogos é um absurdo. É uma vergonha para o torcedor, é uma vergonha para mim, é uma vergonha para o treinador, é uma vergonha para os atletas, é uma vergonha para todo mundo. Agora eles têm que reagir. Que eu volto a repetir, os caras têm que reagir, não dá para jogar o que estão jogando. Tá como todo mundo, decepcionado. Agora ele também tem que reagir também, tem que cobrar também, tem que bater forte. E a gente tem que detectar o que a gente pode fazer, nessas horas tem que ter mudanças drásticas. E se ninguém reagir, vai ter mudanças drásticas. Vital, de geral, até diretoria. Não tem mais paciência, acabou a paciência, infelizmente. Ou se reage ou vamos tomar uma atitude, não dá para ficar nessa apatia que está. Não, o Flamengo, nós perdemos o Flamengo é normal, ganhar do Flamengo é normal. Agora, jogando.
Sem jogar não vai ganhar de ninguém. Do jeito que eu tô, decepcionado, puto, com raiva, nervoso, triste. E temos que reagir. Lógico que pode vencer o Flamengo. Agora jogando essa merda que tá jogando, não. Agora, se jogar o que tem que jogar, é normal vencer do Flamengo. Como é normal perder também. Agora o que nós temos que fazer é dar um pouco mais, correr um pouco mais, se sentir um pouco mais, jogar um pouco mais. Não podemos ser tão apáticos como estamos sendo. Tem que reagir. O time está muito sossegado, está como se tivesse, que eu falei, como se tivesse de férias. E férias é só em dezembro. Meu caro André Sanches, time apático, time que não pressiona o adversário, time que não disputa jogadas com vontade, jogadores andando em campo, né, seu Júnior Urso? Né, Fagner? Pelo amor, hein? Tá embaçado, hein? E é o presidente quem vai responder aos repórteres na entrevista coletiva. Que situação, hein, rapaziada? Todo mundo perdeu, todo mundo tá perdendo a força, a camisa do Corinthians não tem mais força, meu caro Vitor Rossi. O que tá acontecendo lá no geral, Vitor? Não que tenha perdido a força, né? Mas acho que o problema é um pouco dos que estão vestindo, né? Então eu vejo como não só tenho culpa do treinador, mas também jogador também, porque tá faltando acho que um pouco de raça e a gente sabe que não pode funcionar desse jeito, né? E o Andrés ele comenta que não pode, a gente tá muito apático, não pode estar tão apático como a gente vem sendo. Eu acho que passa por um pouco por isso, porque se o Corinthians perde apático é alguma coisa, mas se o Corinthians perde jogando é totalmente diferente. E o Corinthians vem perdendo muito diferente de jogando. Não vem jogando, mas vem perdendo. Então é um ponto onde vem prejudicando demais o Corinthians, que são os jogadores que poderiam render mais, que a gente vem citando nomes aqui no programa há um bom tempo. Então acho que é esse tipo de fator com que chateia o torcedor, porque a gente sabe que pode entregar mais. A gente sabe que o elenco tem mais bola para jogar, que o treinador ele consegue tirar novas ideias, mas não vai acontecendo. Então acho que o Corinthians, a próxima rodada é contra o Flamengo, mas se perde pro Flamengo jogando é uma coisa, mas não vem acontecendo. Acho que é um ponto onde é o pior deles, em que a gente vê o Corinthians jogar, mas a gente em jogo fora de casa ou mesmo em casa a gente olha, esse jogo aqui acho que o Corinthians já não é favorito, e pensar assim do Corinthians é meio complicado. É verdade, tá uma situação que a gente vê algumas jogadas acontecendo durante o jogo que infelizmente parecem mesmo. Eu dei um detalhe aqui em off, falando com o Vitor inclusive, de um lance que o Pedrinho ganha uma bola no meio do volante. Acho que, se não me engano, ele disputa a bola, ganha do volante, dribla, abrindo mais o espaço para a direita, e meio que chama o Urso para a tabela. E aí a hora que ele solta a bola pro Urso, o Urso para. E assim, dava para chegar, sabe? É aquela bola que você vê que se o cara tiver um pouquinho mais de esforço ali, ele consegue, ou pelo menos, se ele não vai chegar, faz a falta no oponente que conseguiu chegar à frente para pelo menos matar o contra-ataque. E nessa bola foi o Ralf quem foi tentar recuperar, e o Ralf estava atrás do Pedrinho, meio que na ofensiva já, né? Porque a bola já havia passado no meio do campo. E nesse momento eu olhei e falei, mas que coisa, né? Parece que os caras não querem, né? Porque uma coisa é você ver uma dificuldade que o outro treinador coloca para você no esquema tático, é uma dificuldade que o outro time coloca para você, por exemplo, como foi na quarta-feira o tal do Apodi, né? Que é um cara que corre o campo inteiro, tá presente ali marcando ou tá ajudando no ataque de alguma maneira, e isso pode criar alguma dificuldade em si, mas a questão individual de cada atleta, meu caro Dom Agenor Júnior, tá complicado. A gente não vê uma saída para isso, porque até o Elias fez a pergunta referente à perda de comando do Fábio Carille. Pode até ser, sabe, Elias, mas assim, o técnico vai e coloca você, aí você não rende, aí ele vai e coloca o Dom. Aí o Dom não rende, ele vai e coloca o Alex vai, não rende, coloca o Vitor não rende. Muda a posição do não sei o que, põe o Vitor no gol, põe o Agenor no ataque, e não adianta.
vai ter uma hora que, assim, e eu acho totalmente injusto. Vocês vão me ver aqui no Timão Universitário durante 10 anos defendendo a permanência de treinador. Eu não admito que o trabalho de treinador seja encerrado porque vagabundo não corre dentro do campo. Porque o técnico não pode marcar, não é ele que acerta passe, não é ele que chuta no gol. Ele tenta dar um padrão para a equipe. Isso eu não tô falando só porque é o Fábio Carille, que é um cara que eu gosto do trabalho, mas qualquer outro treinador, eu não acho que o trabalho de um técnico deva ser encerrado precocemente porque não conseguiu vitórias. Claro que com 7 jogos sem vencer e um time que não convence nem na questão força de vontade, pelo menos para conseguir uma vitória ou um resultado que não seja tão prejudicial, o time acaba ficando aí fora do próprio contexto. Sua opinião, meu caro Dom Agenor Júnior, sobre esse momento aí do Corinthians, que na quarta-feira foi derrotado pelo CSA, que está na zona do rebaixamento desde o início do campeonato. Agenor. É complicado, porque quando você vê que quem tá indo pra coletiva é o presidente do clube, cara, pelo que eu conheço de futebol, pelo que eu já vi, é que a coisa não tá muito boa mesmo, não. É muito difícil falar sobre isso, porque eu acho que, assim, tem muita culpa dos jogadores também, mas também acho que tem um pouco também do dedo do Carille também nisso, sabe? Algumas coisas que ele insiste que vê que não dá. Gustavo não dá pra jogar nesse time, cara. Cleison, ele tem que sacar logo rápido. Na zaga, como já foi até comentado também, não dá pra ficar jogando o Manuel, sendo que já vai sair. Já deixa o Bruno Mendes pra pegar a experiência e pra continuar a jogada. Bem, né? E tava bem, eu tava gostando do jogo do Bruno Mendes. Ele, Gil, ali, eu achei que tava indo bem. Mas eu também não acredito que o time tá jogando de um modo pra derrubar o técnico. Não acredito que os jogadores do Corinthians façam isso, não. Também acho que não. Eu vi isso no Cruzeiro, já vi isso no São Paulo do Cuca, e isso eu não consigo enxergar isso exatamente no Corinthians. E eu acho que tá faltando mesmo é vergonha na cara, é um pouco mais de raça, é igual aquela jogada do Urso, que, por que o cara não continua a jogada? Porque, sabe, corre mais um pouco. Tá faltando também os laterais, os jogadores que a gente mais confia, que é, a zaga, que sempre foi tão bem, que, né, o Corinthians é sempre representado, que falam, cara, ele é retranqueiro, que também não concordo muito com isso, mas, a zaga sempre foi tão bem elogiada, tá tomando cada gol que parece que os caras não jogou nunca junto na vida. Aquele gol do CSA, tomando gol péssimo, ridículo, posicionamento estranho. Então, não importa, o cara ele vai trocar meia dúzia, como já trocou 7 num jogo e não resolveu. Parece que, cara, eu não sei, infelizmente eu não sei qual que é a solução. Pra mim a solução também não é eu tirar o Carille. A postura dos jogadores tem que mudar, mas parece que a postura dos jogadores titulares e dos reservas e dos terceiros é a mesma. Não muda. E com a pressão, porque antigamente, pelo menos, o time se sentia numa posição confortável porque falava, estamos empatando, estamos perdendo, mas estamos na Libertadores. Estamos empatando, estamos perdendo, mas estamos 4. Mas agora tá caindo. É o 7º já. Já tá ali, chegando ali naquele negócio. Sei que não vai ter nenhum perigo de rebaixamento, porque já matematicamente é impossível. Mas, morrer no meio da tabela desse jeito e como tava, é inadmissível. É verdade. Olha, o pessoal que está acostumado a acompanhar o Timão Universitário sabe que, em geral, nós gravamos o programa sempre às quintas-feiras, né? Então a gente está gravando na quinta-feira, o programa vai ao ar meio-dia da sexta-feira. Eu acabo de receber a informação aqui de fontes fidedignas, como diria o meu caro Vitor Rossi, que bem provavelmente o técnico Fábio Carille já não seja mais o técnico do Corinthians na partida contra o Flamengo. Vamos aguardar o decorrer do assunto, mas isso eu tô dando a informação aqui que horas são agora, gente? 8 horas da noite, mais ou menos? São, 7h58 da quinta-feira. O programa está sendo veiculado na Rádio Coringão ao meio-dia aí da sexta-feira, mas a gente está recebendo algumas informações aqui que provavelmente o técnico Fábio Carille não siga no comando do elenco aí nas próximas partidas, e aí aguardamos aí as definições oficiais de fato, né? E a gente trata desse assunto na próxima semana, na edição do nosso Timão Universitário da próxima sexta-feira, tá certo? É isso aí, rapaziada, vamos lá! Que momento desse fraco elenco do Corinthians, hein? Vamos nessa, vamos avaliar a participação pífia, medonha, lamentável de cada jogador na derrota contra o CSA. Está no ar o nosso Provão! Provão!
Vamos lá, rapaz, este provão de hoje promete, hein? Vamos começar com o goleiro Cássio, meu caro Dom Agenor Júnior. Nota do goleiro Cássio, por favor. Nota 5 pro Cássio. E aí, Vitor? 5. Eu dei 5,5 pro Cássio aqui. O Cássio que não teve culpa no segundo gol, mas o primeiro gol aí foi um chute fraco do Apodi. Eu achei mais falha do Fagner do que do Cássio, mas com o chute fraco aí que não teve tanta potência, eu acho que dava pra pegar. O lateral direito, Fagner, meu caro Dom Agenor Júnior, nota do Fagner. Fagner, nota 4. E aí, Vitor? 5. Cara, pior partida que eu vi o Fagner atuar com a camisa do Corinthians. Olha que eu acompanho a carreira do Fagner desde a base, hein? Desde a base, que eu vou ao Parque São Jorge acompanhar a carreira do Fagner, lateral direito, que é da base nossa, né? Que é um cara que veste a camisa do Corinthians aí sempre com honra, com presteza, mas olha, quarta-feira, quarta-feira, nota do Fagner era nota 3 apenas. O zagueiro Manuel, meu caro Dom Agenor Júnior, nota de Manuel. Nota 4. Putz. Fala, Vitor. 4. 4 para Manuel também, que não subiu no segundo gol lá, pelo menos para atrapalhar o Ricardo Bueno. O Agenor, nota do zagueiro Gil, que tá jogando só com nome aí ultimamente, né, Agenor? Nota 4 pro Gil também. E aí, Vitor? Companheiro de zaga, companheiro de nota, 4 também. Companheiro de zaga, companheiro de nota 4, concordo absolutamente. Danilo Avelar, o lateral esquerdo, que está fora da partida de domingo contra o Flamengo. É reforço ou é desfalque, Agenor? É brincadeira. Putz, nota dele. Pra fechar a zaga, né, 4 também. 4 pra todo mundo a zaga. Fala, Vitor. Nota 5. Eu dei 4 também pro Danilo Avelar, muito mal na partida de quarta-feira e pior ainda na partida contra o Santos. Eu fiz algo que eu não costumo fazer, né? Eu juntei a nota do Avelar com a nota do último sábado com a nota da última quarta-feira para dar 4 aqui. Péssimo a atuação do Danilo Avelar, que depois da renovação do contrato sumiu, né? Eu acho impressionante esse tipo de coisa. Na cabeça de área, talvez o único aí que possa, da questão correr, né, lutar alguma coisa, jogou com a camisa 5 o Ralf, meu caro Dom Agenor Júnior, nota dele. Nota 6 pro Ralf. E aí, Vitor? 6,5. Eu dei 6 pro Ralf também, que infelizmente é o único, aos 47 do segundo tempo estava dando pique para tentar acompanhar o lateral do CSA. Né? Pelo menos aí alguém tá com vergonha na cara aí, tentando lutar aí de alguma maneira, mesmo que sozinho. E ao lado do Ralf, Júnior Urso, meu caro Dom Agenor Júnior, que acabou substituído por Jadson. Nota dos dois, por favor. 5 pro Júnior Urso. Júnior Urso e 4 pro Jadson. E aí, Vitor? Júnior Urso 5, Jadson sem nota. Eu dei 3 pro Júnior Urso, principalmente por essa corridinha aí que ele não, né, evitou fazer parte da jogada lá que o Pedrinho chamou ele pra jogar. E o Jadson eu daria sem nota, mas pela falta que ele cobrou, nota 2. Só pra ficar uma nota registrada com... Olha, é impressionante a falta que o Jadson cobrou. Ele que é o especialista, imagina que não é especialista pra fazer uma cobrança de falta daquela. Fechando aqui o meio-campo, o terceiro homem do meio-campo, Júnior Sornossa, que jogou na posição que eu sempre quero ver o Júnior Sornossa jogar, como terceiro homem do meio-campo. Mas não adianta, Agenor. Nota de Júnior Sornossa, que foi substituído por Matheus Vital no segundo tempo. Fala, Agenor, nota dos dois. 4 pro Sornossa e 5,5 pro Vital. E aí, Vitor? 4 pros dois. Eu dei 3 aqui pro Sornossa e eu dei 6 pro Vital pelos 20 primeiros minutos do segundo tempo. Depois não jogou nada, mas pelo menos deu uma outra cara pro time, sei lá. Mas é outro que também, quando é titular, não joga nada e substituindo no intervalo também não adianta nada. Pra fechar aqui o meio-campo, o Pedrinho, talvez o melhor em campo aí com a camisa do Corinthians, né, meu caro Agenor? Nota do Pedrinho. Pra mim foi o melhor em campo, nota 7. E aí, Vitor? 7 também. O Pedrinho não correu do jogo, né? Pelo contrário, o Pedrinho fez um belo gol. O Pedrinho que se emocionou e me emocionou também no final do primeiro tempo. Logo depois que ele fez o gol, o repórter acho que
se eu não me engano, é da Sport TV, eu tava ouvindo pelo rádio, e o rapaz pegou a entrevista do Pedrinho no final do primeiro tempo lá e ele se emocionou, chorou, porque nasceu em Maceió, né? E fazendo um gol lá em casa, com a família inteira perto, o menino se emocionou e foi legal pra caramba. E infelizmente o time não conseguiu honrar aí com a atuação do Pedrinho, eu dei nota 7 pra ele também. E o Cleison, que depois foi substituído pelo Janderson, meu caro Dom Agenor Júnior, nota dos dois. Nota 4 pra esse primeiro jogador e nota 5,5 pro Janderson. E aí, Vitor? 4 pro Cleison e 5 pro Janderson. Cleison nota 3. Péssimo dos péssimos. Como sempre, né? Esse não joga absolutamente nada. Eu queria entender como que o jogador dessa categoria consegue jogar no Corinthians. E substituído pelo Janderson, eu dei nota 5,5 pro Janderson, que pelo menos tentou correr, né? Tentou fazer alguma coisa, sofreu faltas, inclusive. É um cara que tá tentando batalhar o espaço. E ao invés do Carille botar o moleque pra jogar, não, prefere o Cleison. Eu não consigo entender. E no ataque, como centroavante, já que não tinha Mauro Bocelli e nem Wagner Love, Gustavo, meu caro Dom Agenor Júnior, nota do Gustavo. Gustavo, nota 5. E aí, Vitor? 4. Eu dei 6 aqui pro Gustavo, mas pra constar mesmo, porque também não pôde fazer muita coisa, né? A bola não chegou e ele também não tem lá tanta qualidade técnica assim. Pra fechar, técnico Fábio Carille, que pode ter comandado o Corinthians pela última vez aí, meu caro Dom Agenor Júnior, nota do Carille. Nota 5. E aí, Vitor? 5 também. Putz, cara, eu nem dei nota pro Carille, pra ser sincero pra você, mas 5 tá bom demais e foi muito mal aí o Carille no jogo de ontem, né? Principalmente na escalação, nas alterações, eu acho que ele até tentou fazer alguma coisa, mas aí já não dava mais. Depois do provão, rapaziada, aqui no nosso Timão Universitário, tem a segunda parte da presença dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão. Para analisar a derrota da última quarta-feira, fala o repórter Ricardo de Almeida Moura. Fala, meu caro X! Saudações, Alex Dinarte, e a todos do Timão Universitário. Aqui quem fala é Ricardo X, da Rádio Coringão, e eu tô para falar da derrota que, na minha opinião, foi vexatória da última quarta-feira. Para mim, 3 pontos chamam muito a atenção. O primeiro é o técnico Fábio Carille. Parece que realmente acabou o repertório, ele não sabe mais o que fazer. O Corinthians entrou num marasmo, entrou numa defensividade constante, e ele não sabe como mudar esse histórico. Precisa estudar, precisa se reciclar. O segundo ponto que me chama a atenção é o conformismo dos jogadores, que em muitos momentos demonstravam em suas feições estarem conformados com o placar que vinha acontecendo ou com o fato do Timão não conseguir agredir. E o terceiro é a blindagem excessiva do elenco e do técnico. Tá certo que o André Sanches deu entrevista coletiva, falou um monte de todo mundo, mas ninguém foi lá dar explicação do porquê o Corinthians vem sofrendo tantas derrotas consecutivas ou tantos resultados negativos consecutivos e não consegue demonstrar nenhum tipo de reação. Parece que está nas cordas e apanhando do adversário. Se fosse no boxe, tinha que jogar a bandeira branca. Tá certo? Valeu, Alex Nart. Grande abraço a você e a todos do Timão Universitário. É isso aí, meu caro Ricardo de Almeida Moura, meu parceiro, bandeira branca no boxe. É a toalha, ô Xizão, pelo amor de Deus, não tem bandeira branca nenhuma, parece eu que confundi. Semana aí, comentando lá o título das meninas, eu tava tão feliz com o título das meninas na Libertadores que eu confundi o Arthur Elias com o Cleiton Lima, que era o antigo técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. É brincadeira ou não? Muito obrigado, X, é isso aí. Vamos lá, rapaziada. Hora e vez da participação do povo corintiano aqui no nosso Timão Universitário. Está no ar o Fala Fiel com Elias Macedo. Fala Fiel. Fala, meu caro Elias. Vamos com Fala Fiel. Lembrando a você, ouvinte, que você pode participar toda semana das nossas enquetes no Fala Fiel aqui no Timão Universitário. As nossas redes sociais, para relembrar mais uma vez, aí, o Instagram é @Timão Universitário, Facebook é facebook.com/Timão Universitário e o Twitter é @TimãoUni. E a nossa enquete da semana foi: já são 7 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O Timão Universitário quer saber: por que o Corinthians não ganha de mais ninguém? E nós tivemos a participação da nossa querida Jade Jimenez, Alex, que ela fala assim:
Tinha que ser Desabafa Fiel. E não fala fiel, eu tô pensando seriamente, viu, Elias? Nessa fase aí, né? Mudar esse quadro aí. E mandar um abraço aí pras pessoas que curtiu a nossa postagem, Alex. Por favor. É o Matheus de Mambro, Adilson Júlio, Walter dos Santos, a Nayara Moraes, também tem o Diane Portela, Francisco Peixe, o Vitor Guedes também. Manda um abraço para eles que estão toda semana com a gente. Oh, legal, bacana. Rapaziada que nos prestigia aqui, sempre no nosso Timão Universitário. Participe, sempre uma interação, sempre um questionamento diferente aí para a fiel torcida corintiana para participar conosco aqui no nosso Timão Universitário, edição semanal do nosso Timão Universitário na Rádio Coringão em www.radiocoringão.com.br toda sexta-feira, meio-dia. É isso aí, vamos em frente, seguindo com a edição desta sexta-feira do nosso Timão Universitário. Domingo tem clássico às 16 horas no Maracanã, sem o Danilo Avelar, que eu não sei se é reforço ou se é desfalque, e também com a lesão do Wagner Love, né, que teve aí uma contratura, é isso? Um estiramento, né? Diagnosticado nos exames aí. O Wagner também não atua contra o Flamengo lá no Maracanã. O Corinthians enfrenta nada mais, nada menos que o líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Alguma possibilidade, rapaziada, de se recuperar aí frente ao Flamengo? O que o Corinthians tem que fazer, meu caro Dom Agenor Júnior, para se livrar de qualquer problema maior frente ao entrosado time do Flamengo, que vem embalado não só no Campeonato Brasileiro, mas também por ser finalista da Taça Libertadores de América, e para mim não precisa nem ter. O Flamengo, para mim, já é campeão da Libertadores. Então, Alex, é complicado porque se outros clubes, como os que estão para ser rebaixados, já vêm com força e com o pensamento que dá para ganhar do Corinthians, quem dirá o Flamengo, né? Então eu acho que assim, o Corinthians tinha que já ter feito alguma coisa antes, no jogo em casa contra o Santos e no jogo contra o CSA. Porque jogar contra o Flamengo no Maracanã e perder é algo relativamente normal. Perder pro líder que tá batendo em todo mundo, né? Então, vai ser um jogo que muito, muito, muito difícil de ganhar. Mas acredito aí que a gente consegue sair com 0-0. Vai ter que jogar muita bola. Vai ter que jogar o que não jogou nos últimos 7 ou nos últimos 10, nos últimos 15, como o Fábio Carilli tinha dito aí um tempo atrás, né? Que o Corinthians não havia feito 10 boas partidas durante o ano. Se quiser se livrar de alguma situação pior do que já está, vai ter que atuar aí com mais brio, com mais vergonha na cara. E como disse o amigo meu aqui, né? Que afirmou aí referente a esta possibilidade do Carilli estar fora do Corinthians, né? Jogador aí, treinador, ganhando salário. O próprio Andrés falou aí na hora que a gente colocou a sonora do Andrés lá na coletiva, os caras ganhando um salário altíssimo em dia e andando em campo, né? Sem vontade. É uma situação meio que inadmissível mesmo. E aí, meu caro Vitor Rossi, o que fazer para vencer o Flamengo sem esse desempenho que o Corinthians não vem, com o desempenho que o Corinthians vem tendo, né? Ou não vem tendo nas últimas rodadas e durante o ano todo aí que o Flamengo vem atropelando alguns de seus adversários, né? E o Corinthians pode ser a próxima vítima, infelizmente. Fala, meu caro Vitor. Infelizmente, né? Acho que o Corinthians, ele é um jogo muito complicado pro Corinthians, Flamengo no Maracanã, provavelmente Maracanã lotado, no time voando, a torcida sempre apoiando. E acho que é um ponto em que colocar a gente afirmar aqui que o adversário é favorito é sempre um pouco difícil, né? Principalmente pela bola que o Corinthians vem jogando, mas acho que é um ponto positivo se o Corinthians perder, mas mostrar um desempenho melhor, perder jogando, porque da maneira que vem sendo, empatou com o Santos, mas não foi essas coisas. Perdeu pro CSA, e inclusive contra o Santos poderia ter perdido, né? Sim. E o Santos foi melhor. E contra o CSA, nessa fase que tá, do jeito que foi, acho que se perdeu pro CSA, acho que pro Flamengo fica um pouco complicado a gente pensar em placar. Acho que precisa... não precisa... Não, vamos ganhar do Flamengo aqui 2-0 agora. Não, mas um pouco mais de vontade e um pouco mais de gana eu tô jogando no Corinthians e não vai ser tão simples assim vencer a gente, não. Acho que é só mostrando isso, dá um ânimo um pouco melhor na torcida. Eu creio que
o Flamengo é favorito para o jogo, mas espero do Corinthians uma postura um pouco diferente. É isso aí. E aí, meu caro Elias Macedo, seu prognóstico para Flamengo e Corinthians no Maracanã, domingo, 4 horas da tarde, hein? É difícil, né, a gente querer na vitória aí, porque o Flamengo tem jogado muito, né? Mas eu acho que, tipo, o Carille, ele já deve mexer pelo menos na zaga, né? Como a gente tava falando, o Bruno Mendes, ele vinha atuando bem, seria legal ele entrar no lugar do Manuel, né? E o restante do time a alteração mesmo que eu acho é essa. O restante do time já entra o que o Vitor falou, né? Que é mais raça, mais gana de ganhar, porque também tem que pensar em, querendo ou não, tá difícil, mas a gente quer jogar Libertadores do ano que vem, né? Com esse time de hoje, a gente pensa assim, se for com esse time a gente vai passar vergonha. Mas o corintiano sabe que, né, a camisa pesa e ano que vem talvez pode vir algum reforço, né, dar um gás melhor, então o corintiano quer jogar Libertadores. E desse jeito que tá, não vai engrenar, né? Mas é mais um motivo para dar o máximo, para se doar ao máximo, para garantir essa vaga, porque hoje na posição que tá, não entra na Libertadores, né? Tá complicado a classificação. Fala, meu caro Dom. Não, e também eu acho importante jogar Libertadores, porque quando você faz muito uma coisa, você termina se acostumando, né? Sim. Então é sempre importante o Corinthians jogar Libertadores, estando bem ou estando mal. Tá na Libertadores, cara, porque tem a questão financeira também. Claro. E também tem a questão de visibilidade para contratar outros jogadores, porque imagina, às vezes um jogador de fora, então até um daqui do Brasil mesmo que tá no clube, vou jogar no Corinthians porque o Corinthians tá lá na Libertadores, vou conseguir jogar um campeonato importante, até um jogador de um clube de menos relevância vai preferir o Corinthians a isso. Então acho que independente se o time tá bom ou tá ruim, tem que jogar para acostumar e ficar cascudo, e você só aprende quando você faz muito a mesma coisa. Não, tem razão. Quer complementar, Elias? Então, e o Inter, ele passou o Corinthians. E Sim. ele tá com um jogo a menos ainda. Jogando agora, né? Isso, com o Atlético, né? E isso é um motivo a mais, porque se o Inter ganha, acaba ficando mais difícil ainda. Então o Corinthians tem que começar a abrir o olho, tomar aquele choque de 220 volts lá e ir pra cima. Pra vocês terem uma ideia, o Corinthians ficou aí 4 rodadas sem vencer, antes de somar essas 7, sem sair da posição, né? Aliás, eu acredito que só saiu dessa posição no clássico contra o Santos, que acabou perdendo. Depois de foram 5 rodadas que o Corinthians não conseguiu resultados positivos e acabou continuando na mesma posição, na 4ª posição na tabela, porque ninguém batia ali de frente. A campanha no início do Campeonato Brasileiro do Corinthians não foi ruim. Tava dando uma olhada nisso hoje. Teve vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense, teve vitória contra o Goiás fora de casa, teve vitória contra o Fortaleza de virada fora de casa, né? O Fortaleza, inclusive, que é o adversário da próxima rodada no meio da semana, né? Na outra quarta-feira, depois do Flamengo, vem o Fortaleza. E alguns resultados que infelizmente não vem aí na sequência. E o Campeonato Brasileiro, como ele é muito matemático, né? Esses campeonatos de pontos corridos, eles são totalmente matemáticos. Você fica 7 jogos sem vitória, cara, e com esse caminhão de empates que nós temos aí, infelizmente a tabela vai se complicando cada vez mais, né? Vai ficando cada vez mais difícil se manter, e o Corinthians precisa de uma vitória com extrema urgência. O problema é que o adversário da próxima rodada é o líder, que tem 7 pontos aí à frente do Palmeiras, né? Que é o segundo colocado. O Flamengo também tá jogando aí na noite de quinta-feira, né? Como você já sabe, audiência rotativa do rádio, eu sempre quis falar isso. O Corinthians, o último aniversário é gravado na noite de quinta-feira, então a gente ainda não tem a rodada definida da semana da quinta-feira, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o próximo adversário do Corinthians é o time que melhor joga o futebol no Brasil de hoje, né? Que a gente assiste aí as partidas que tem goleador, que tem uma variedade de jogadas, que sai um, entra outro, o padrão do time pouco muda, e o Corinthians vai ter dificuldades aí, principalmente pela crise que vem vivendo. Coisas positivas, se a gente poder tirar, é exatamente essa cobrança da torcida, que está em cima, né? Que está dentro do CT, tentando aí explicações, né, esclarecimentos por parte dos jogadores, o que vem ocorrendo.
para que o time possa ter perdido tanto assim o padrão dos últimos jogos, né? E principalmente não estar organizado e tendo erros aí crassos durante o jogo que infelizmente não possibilitam uma evolução clara do desempenho, do desenvolvimento desse futebol aí dentro dos 90 minutos de jogo. É uma pena que o Corinthians venha decaindo tanto do seu rendimento. E não é nem questão física não, né? Porque eu não vejo ninguém cansado, é mais uma questão aí de ímpeto, de raça que tá faltando, e a gente espera que no clássico aí de domingo contra o Flamengo isso possa ser recuperado e quem sabe surpreender o time do Flamengo lá e dar esperança aí pra quem tá batalhando pelo título, né? Também dar esperança pra quem tá lutando pelo título e dar esperança pra fiel torcida voltar a acreditar aí na classificação do time para a Libertadores de América. É isso aí, rapaziada. Vem aí a terceira e última parte da presença dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão. O prognóstico do jogo de domingo no Rio de Janeiro fica por conta do narrador Fábio Marcondes, o narrador da Rádio Coringão. Fala, meu caro Fábio Marcondes, diga lá. Corinthians e Flamengo fazem o jogo no próximo domingo, o Corinthians lutando contra os seus fantasmas e o Flamengo mais líder do que nunca. Parada duríssima para o Fábio Carille, para o elenco do Corinthians, porque a torcida definitivamente perdeu a paciência. Todo aquele amor que a torcida do Corinthians vinha demonstrando ao longo desses últimos tempos, findou-se. Não tem mais tempo hábil, não tem mais paciência, o time não reage, é o 7º jogo sem vitória e a torcida literalmente está de saco cheio. Fábio Carille está na corda bamba, o Andrés na coletiva já disse que quem não está afim de jogar pede férias e ele como presidente também não tem pulso e não tem dinheiro para mandar o técnico embora. Eu convido a todos vocês para ouvirem Corinthians e Flamengo a partir das 3h30 da tarde na Rádio Coringão no próximo domingo. Forte abraço e vai Corinthians! É isso aí, meu caro Fábio Marcondes, muito obrigado pela participação e pela presença. A Rádio Coringão, a Rádio Livre Gaviões, a Rádio Fiel Macabra e a Rádio Itaquera em 87.5 FM transmitem na Rede Corintiana de Rádios a partida de domingo contra o Flamengo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a Rádio Coringão, 10 anos no ar, fiel torcida. Agradecendo, claro, ao meu amigo Ronaldo Pereira Soares da Intercontrol ABC, o Doutor Película. Alô, Ronaldão, um abraço pra você, meu irmão. Ao grande Elinho, olha o Elinho aí, Elinho da Clínica Segunda Geração, e também ao pessoal do Cartão de Todos, pois são eles os apoiadores da equipe da Rádio Coringão e da Rede Corintiana de Rádios. No domingo de futebol, você entra em campo meia hora antes do jogo, hein? A partir das 15h30, o narrador Fábio Marcondes assume o comando para levar a nação corintiana à maior emoção. Nos comentários da partida, o meu parceiro de alambrado do Pacaembu, grande senhor Itaquera, grande André Rubio, e nas reportagens o versátil Jussivan Tomás. Os trabalhos técnicos e a apresentação são de Guilherme Papa. Pois é, venha torcer pelo Timão na transmissão mais corintiana do mundo. Como o jogo contra o Fortaleza em Itaquera é só na próxima quarta-feira, vamos falar dele na edição seguinte do Timão Universitário aqui da Rádio Coringão, tá certo? A gente fala de Corinthians e Fortaleza na próxima sexta-feira. Agora é momento de manter viva a memória corintiana. Está no ar o Eternamente em Nossos Corações. Eternamente dentro dos nossos corações. O Eternamente em Nossos Corações de hoje homenageia Liedson da Silva Muniz. Sim, o nosso Lied Show, rapaz, Liedson nasceu na cidade de Cairu, na Bahia, em 17 de dezembro de 1977. Liedson teve sua primeira passagem pelo Corinthians em 2003, porém, mesmo com sua estada curta, foi um dos protagonistas na conquista do Campeonato Paulista daquele ano. Na sequência, o centroavante foi atuar no Sporting de Portugal, clube do qual virou ídolo e ganhou um novo apelido. Em terras lusitanas, Liedson é o Levozinho. A moral do baiano é tanta na terrinha que o jogador inclusive se naturalizou português para atuar pela seleção daquele país e disputar a Copa do Mundo de 2010. Em 2011, Liedson voltava ao Corinthians para vestir a camisa 9, herdando-a de Ronaldo Fenômeno.
fez sua reestreia no Corinthians em fevereiro de 2011, marcando 2 gols na vitória sobre o Ituano. No jogo seguinte, fez o terceiro gol do Corinthians no clássico contra o Santos, na vitória por 3-1. No Campeonato Brasileiro daquele ano, foi o artilheiro da equipe com 12 gols. Vamos ouvir um dos gols de Liedson pelo Corinthians, na goleada por 5-0 contra o São Paulo. A narração é do pai do gol, José Silvério. Paulinho dividiu, limpou a jogada, a torcida pede olé, abre na direita para Danilo, tocou na área para Liedson, dominou, bateu e que golaço! Do Corinthians! Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Liedson, camisa 9. Dentro dos nossos corações. Foi lançado na área. Chegou à frente do mole zagueiro do São Paulo. Dominou, limpou, a bola caiu à frente dele. Primeiro me chuta. Na cara de Rogério Ceni, encheu o pé. No alto, no fundo do São Paulo. Na marca de 16, etapa final de jogo. Liedson, camisa 9. Corinthians 3, São Paulo 0. O Zé Silvério, pai do gol, narração em cima da bola. Liedson iniciou o ano de 2012, marcando poucos gols, mas sendo muito eficiente jogando sem a bola. Ajudou o Corinthians na campanha do título inédito e invicto da Libertadores de 2012. Fez seu último jogo com a camisa alvinegra contra o Sport em uma partida em um empate por 1-1, no qual o gol do Corinthians foi marcado por ele. Depois disso, Liedson não renovou seu contrato, mas saiu pela porta da frente de forma digna, como um verdadeiro ídolo deve fazer. No Timão, Liedson foi campeão paulista de 2003, campeão brasileiro de 2011 e da Libertadores da América em 2012, tendo feito 111 jogos e marcado 50 gols. E é por isso que o nosso Liedson estará por todo sempre eternamente dentro dos nossos corações. E para continuar a preservação da memória corintiana, vamos ouvir o que o Vitor Rossi preparou para o Historíntians de hoje. Historíntians. A Supercopa do Brasil, que voltará a ser disputada no ano que vem, teve a sua segunda edição no ano de 1991, onde o Corinthians, campeão brasileiro, enfrentava o Flamengo, vencedor da Copa do Brasil, ambos campeões em 1990. Em partida única realizada no estádio Cícero Pompeu de Toledo, ou Morumbi, o Coringão levou a melhor, para um público de 2.706 pagantes que viram o jogo truncado até os 15 minutos do segundo tempo, onde Neto recebeu o cruzamento na área, dividiu com o goleiro e abriu o placar. O gol único do jogo e que daria o troféu para o Timão. Neste único jogo, a escalação do Timão foi a seguinte: Ronaldo no gol, a linha de defesa com Giba, Marcelo, Guinei e Jacenir, o meio-campo formado por Márcio, Tupanzinho, Neto e Paulo Sérgio, e o ataque com Fabinho e Mauro. Edson e Ezequiel entraram no decorrer da partida. Time este comandado por Nelsinho. O único gol, o gol da vitória corintiana, o gol do título, na voz de Marco Antônio. Bem leve o meio de campo do Corinthians. O Edson serviu ao Mauro, que virou pro Fabinho lá na ponta. Escolou bem pro Giba, pode ser. Olha a bola atravessada, Neto de cabeça. Gol! Corinthians, Neto! Quando o Fabinho cruzou, ele dividiu de cabeça com as mãos do goleiro Zé Carlos. Ela caiu atrás do número 1 do Flamengo. Neto estava ali aceso, ligado, apanhou o rebote. É isso, meu caro Vitor? Exatamente. A ação do Marco Antônio que já morreu. O Marco Antônio virou peça fera aí no voleibol. O Marco Antônio marcou história narrando
voleibol. Ele que naquela época que o vôlei do Brasil, depois das Olimpíadas de 84, né, que ganhou a medalha de prata, virou uma febre no país. O Marco Antônio narrava várias partidas de vôlei e tinha vários bordões, né, durante as partidas de vôlei. Então o pessoal gostava de assistir o jogo de vôlei do Brasil por conta do Marco Antônio, que faleceu na década de 90 aí, comecinho de 2000. Morreu muito cedo, mas era um baita de um narrador. Legal pra caramba. É isso aí, vamos lá. Hora e vez dos esportes das outras modalidades aqui no nosso Timão Universitário, pois como eu disse no começo do programa, nem tudo é tristeza no Esporte Clube Corinthians Paulista. As meninas do Timão fizeram bonito na Libertadores América de Futebol Feminino e sagraram-se bicampeãs do torneio continental, derrotando a Ferroviária. O Corinthians foi campeão em 2017 e agora em 2019, se vingando do time da Lisley Carrillo. Alô, professora Lisley, não deu pra Ferroviária de Araraquara, hein? As meninas do Corinthians detonaram a Ferroviária que havia vencido o Corinthians nos pênaltis aí no Campeonato Brasileiro, né? Com méritos, né? Uma vitória merecida, mas o time do Corinthians é muito melhor que o da Ferroviária, todo mundo sabe disso. E lá na Libertadores da América, o Corinthians atropelou, fez 2-0 nas meninas da Ferroviária. E para as meninas do Corinthians tem mais decisão, hein? Sobre o título e a decisão do Campeonato Paulista de Futebol Feminino contra o São Paulo amanhã, fala ela, a incansável Jade Jimenez, com o boletim do futebol feminino. Diga lá, Jade! E o Timão conseguiu ganhar, hein? Bicampeão da Libertadores da América Feminino, um jogo bastante pegado contra a Ferroviária, reedição, né, da final do Campeonato Brasileiro, e dessa vez o Timão conseguiu ficar com a taça. Um jogo, como eu disse, bastante pegado, 2-0 foi o placar, gol da Giovanna Crivellari e da Juliette, faltando aí finalzinho, né, já do segundo tempo, 45 minutos, a Juliette marcou o segundo gol. E as meninas comemoraram bastante, chegaram no aeroporto no outro dia com uma baita recepção da torcida, mas agora mudou a chavinha já, viu? Sábado tem o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, então vai ser lá no Morumbi esse jogo, 11 horas da manhã. O segundo vai ser na Arena, ainda precisa confirmar as datas por conta do jogo do masculino com o Inter. Mas o Timão focado, agora tem que focar no Paulista, porque o Paulista é obrigação em cima do São Paulo. Clássico majestoso, uma final majestosa aí. Primeiro jogo de final entre Corinthians e São Paulo no futebol feminino. Tudo para um jogaço, e a gente conversa disso na próxima semana, repercutindo como foi essa primeira final aí entre as duas equipes, tá bom? Eu sou a Jade Jimenez, repórter da Rádio Coringão, pro Timão Universitário. É isso aí, minha caríssima Jade Jimenez, só pra complementar aqui, ó, Corinthians conquista primeiro bifeminino e mira título inédito na Arena por melhor ano. O título da Copa Libertadores Feminina de 2019, conquistado pelo Corinthians na noite da última segunda-feira em Quito, no Equador, entrou para a história da equipe de mulheres do Timão como o primeiro bicampeonato do time, reativado no ano de 2016. Campeão em 2017, na edição disputada no Paraguai, o Timão tem agora na Libertadores seu único torneio com mais de um troféu na categoria feminina. A equipe comandada pelo técnico Arthur Elias ininterruptamente somou também, nestes primeiros anos de história, os títulos da Copa do Brasil em 2016, Campeonato Brasileiro na última temporada, né, em 2018. Em meio à meteórica ascensão a nível nacional e continental, o Corinthians feminino tenta ainda título inédito em 2019. Trata-se do Campeonato Paulista da categoria. Nas últimas 3 edições, o Corinthians caiu nas semifinais em 16 e 17 e foi vice-campeão na última temporada ao perder a final para o Santos. Finalista e prestes a duelar contra o São Paulo nas decisões de ida e volta, o Timão se agarra à campanha de 18 vitórias em 18 jogos disputados, com 63 gols marcados e 7 sofridos. Se conquistar o estadual, levantará 2 taças numa mesma temporada pela primeira vez. O jogo é amanhã, hein? O jogo é amanhã no Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, primeiro jogo. E o segundo jogo na semana que vem em Itaquera, na Arena Corinthians. Final do Campeonato Paulista Feminino, Corinthians e São Paulo e Corinthians. O bicho vai pegar, e a gente fala mais do futebol feminino na semana que vem. Como sempre, o futebol feminino é destaque aqui no nosso Timão Universitário. O basquetebol do Timão, sim, rapaz! A bola laranja
O Corinthians se impõe fora de casa e conquista a segunda vitória no NBB. Com apenas uma vitória nas 4 primeiras partidas do nosso Basquete Brasil, Novo Basquete Brasil, perdão, o Corinthians foi a São José dos Campos no último sábado para tentar mais um triunfo importante. E para a alegria da Fiel, a equipe alvinegra conseguiu. Dominante mesmo longe de seus domínios, o Timão bateu o São José por 85-70. Como na vitória contra o Bauru, 2 jogos atrás, o time contou com mais uma grande atuação de Felipe Vezaro. Como joga o Vezaro, hein? Cestinha da partida para conquistar o resultado positivo. Com o triunfo na bagagem, a equipe alvinegra agora se prepara para o próximo compromisso. Hoje, sexta-feira, às 9h10, o Corinthians joga contra o Botafogo no Parque São Jorge. Entrada franca, hein? Tá fazendo nada aí de bobeira nessa sexta-feira? Ainda não sabe o que vai fazer da sua vida? Vai lá, veja o basquete do Timão lá no ginásio Vlamir Marques contra o Botafogo, o time da Estrela Solitária. E para encerrar aqui as notícias das outras modalidades, o futsal do Timão. Rapaz, Corinthians elimina o Marreco Futsal nos pênaltis e garante vaga na final da Copa do Brasil de Futsal. A noite de quarta-feira do Corinthians não foi só de derrotas. No futsal, o clube conquistou um resultado positivo muito importante. Fora de casa, Timão bateu o Marreco nos pênaltis e avançou à grande final da Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida no ginásio Vlamir Marques por 1-0, o time de André Bié bateu os paranaenses por 3-2 no tempo regulamentar. Na prorrogação, ficou 0-0 e nas penalidades, melhor para nós, melhor para os corintianos, 2-1 e vaga na grande final. Parabéns, professor André Bié, parabéns, rapaziada do elenco corintiano do futsal, sempre honrando a camisa corintiana. E o Corinthians também tem um desafio dia 10 pela Liga Nacional de Futsal. Aliás, deixa eu pegar esses jogos aqui do futsal, cara, só pra eu colocar pra vocês aqui as datas, né? Não tem data ainda do campeonato da Copa do Brasil, mas saiu a definição, pelo menos. No sorteio, o primeiro jogo vai ser no Ceará. Esqueci o nome do time, cara. Desculpa, gente, eu vou lembrar aí na semana que vem eu falo. Mas o Corinthians vai enfrentar um time lá do Ceará na final, e o primeiro jogo é fora e o segundo jogo é no Parque São Jorge. Então, os jogos serão em novembro, hein? Já agora, nesse mês de novembro. Aliás, hoje é dia 1º de novembro, né? Já estamos aí há um mês de completar 35 anos, olha que beleza. Daqui um mês o Alex já vai 35 anos, vai ficar mais velho, aí fica mais difícil. Nesse mês né? Eu também comemoro só pro velhinhos. É mesmo, Agenor? Dezembro? Em novembro agora. Novembro? Olha lá, velho. Eu não quero nem ver, viu, quando chegar o aniversário do Agenor. Porque se segunda-feira a rapaziada já tá, né, daquele jeito, imagina só no aniversário do nosso Tom Agenor Júnior. E chegou ao fim mais uma edição do nosso Timão Universitário, um programa feito por alunos da UNG, em parceria com a Web Rádio Coringão. Nós voltaremos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, aqui na nossa Rádio Coringão, 10 anos de torcedor para torcedor. Meu caro Dom Agenor Júnior, suas considerações finais e seu placar para domingo, Corinthians e Flamengo no Maracanã. Não tem problema se for negativo não, pode falar. Não, eu acho que vai ser 0-0 o jogo. O Corinthians vai segurar até onde não der mais e é isso. Vai ser Corinthians 0, Flamengo 0. E meu abraço, eu queria mandar um abraço pro meu amigo Rafa de Aquino, que recentemente começou a ouvir a gente aí, elogiou bastante a rádio. Obrigado, Rafa. E também queria mandar um abraço pra galera do grupo do WhatsApp Rolê da Van. Uma galera muito animada e divertida, que eu gosto muito de todos. E feliz aniversário pro meu amigo Ronan também, que nesse final de semana tá fazendo aniversário. Que legal, é isso aí, meu caro Dom Agenor Júnior, meu caro Elias. Suas considerações finais, seu placar para domingo, Elias. Mandar um abraço aí pro meu sobrinho aí, que também acompanha o nosso programa, o Matheus. Boa. E o palpite, vou de 1-1. Tá certo. E aí, meu caro Vitor Rossi, suas considerações finais e o placar para domingo, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians no Maracanã. Mandar um grande abraço a todos os nossos ouvintes fiéis que estão sempre ali nos acompanhando. O Bruninho também não veio hoje, mas eu lembro também, né, que ele também na semana passada mandou um abraço para o MC Orochi, também mandar hoje também. E o meu placar para o jogo do final de semana, Alex, assim, sinceramente,
Eu acho que vai ser Corinthians 0, Flamengo 2. É isso aí. Vamos lá, agradecendo a todos e todas pela audiência, agradecendo também aos comandos técnicos do maestro Marcos Floriano. Timão Universitário tem a produção, os quadros, a edição e a participação dos alunos de comunicação social do curso de jornalismo da UNG. São eles Dom Agenor Júnior, Elias Macedo, Vitor Rossi e Gilvan Alves. A coordenação do curso é da professora Flávia Delgado. A apresentação é minha, Alex Dinarte, e é sempre uma honra empunhar o microfone da nossa web rádio Coringão e da Rede Corintiana de Rádios. Semana que vem tem mais Timão Universitário. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e vai Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, o programa da Nação Corintiana na Univeritas UNG.